pessoal, aqui Rosemary Mentini do jornal Gazeta do Vale. Hoje nós estamos recebendo aqui na sede do jornal a psicóloga Magda Consalter. No próximo dia 18 de maio é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes. Esse dia foi escolhido porque no dia 18 de maio de 1973, na cidade de Vitória do Espírito Santo, um crime bárbaro abalou, chocou todo o país. Esse crime foi conhecido como caso Araceli, porque esse era o nome da menina de 8 anos de idade que foi estuprada, violentada, foi raptada por jovens, né, de classe média daquela cidade, classe média alta. E esse crime, apesar de sua natureza hedionda, até hoje está impune. E o dia 18 de maio, então, que é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, ele foi instituído pela Lei Federal 9.970 de 2000, e é uma conquista, né, que demarca a luta dos direitos humanos das crianças e adolescentes no território brasileiro e já alcançou todos os municípios do país. Então a gente convidou, né, a psicóloga Magda Consalter para a gente falar um pouquinho mais sobre esse Dia Nacional de Combate, né, à exploração, e vamos bater um papinho aqui informal, né, Magda? Tudo bem contigo? Tudo bem, Rose. Obrigada pelo convite. Bom, Magda, como é que a gente pode saber então se uma criança foi vítima de abuso? Rose, primeiramente, a criança, quando ela está sendo abusada, ela começa a mudar o comportamento, né? Uma criança que era alegre, extrovertida, começa a ficar mais quietinha, chorosa, chora por vários motivos, não quer interagir, começa a ter medo de contato com as pessoas. Então, assim, normalmente as pessoas vão perceber pelo comportamento. São momentos que as pessoas dizem, mas fulano não era assim, ela era mais ativa, ela começa a ser retraída, né? Na escola, muitas vezes a criança começa a ser agressiva. Não que toda criança agressiva está sendo abusada, mas uma criança que era calma, tranquila, de repente começa a agredir. Então, são indícios, né? Então, a gente assim, não pode rotular, a gente tem indícios. E existe um perfil que identifique assim, o indivíduo que abusa dessas crianças? Não existe um perfil, né, Rose? Mas essas pessoas abusadoras, eles estão dentro das casas das crianças. Pode ser um pai, pode ser um avô, pode ser um tio, pode ser um irmão, pode ser uma mãe, pode ser uma madrasta, pode ser qualquer pessoa. Então sempre é uma pessoa que está próxima à criança. É aquela pessoa que está solícita, está ali cuidando, está sempre se oferecendo para cuidar da criança. Então, a orientação é nunca deixar a sua criança sozinho com pessoas, né? Mesmo sendo de dentro de casa. Principalmente quando se percebe que existe essa proximidade, né, desse familiar querendo agradar muito a criança, né, ficar segurando muito no colo, às vezes presenteando muito, né? Isso aí tudo pode ser um alerta também e a pessoa tem que ter cuidado, né? Chamar atenção. Uma outra questão que as pessoas têm uma mania de chegar um parente, tu tem que abraçar porque é teu tio. Não, se a criança não quer abraçar, ele não vai abraçar. Uhum. E muitas vezes a criança não quer abraçar aquela pessoa porque ele já tem medo daquela pessoa. E às vezes o pai e a mãe dizem, onde que já se viu, tu tem que abraçar teu tio, teu avô. Não, a criança não quer abraçar. Não force sua criança a abraçar ninguém. Uhum. Às vezes é da natureza da criança, mas às vezes foi alguma situação que já aconteceu que a criança está retraída, sim, né? Esses são os comportamentos, né, Rose? Uhum. E alguns sintomas que podem ser observados assim, em crianças e adolescentes vítimas de abuso sexual, algum sintoma assim, que a criança pode já demonstrar, né? Sim, a gente percebe que a criança que sofre abuso sexual ela tem uma sintomatologia psicossomática. Ela começa com dores de cabeça, dores de estômago, dores na perna, daí um dia dói numa perna, outro dia dói na outra perna. Então a gente chama de dores assim, que são mais psicossomáticas, né? Vai no médico, vai no posto, faz uma consulta e não tem um caso clínico. E muitas vezes não é identificado isso. Então, observe se seu filho está tendo alguns sintomas
que aparentemente não tem uma causa fisiológica, pode ser emocional. E pode ser um pedido de socorro, né? De Sim. repente, para chamar a atenção dos pais ou de alguma pessoa próxima, essas dores, mas que não são dores, né? Exatamente, mas é um pedido de socorro para que chame a atenção para aquela criança, para ela se, de repente, que está acontecendo alguma coisa, né? A gente fala, né, que são dores da alma que se manifestam no corpo. Vai doer o corpo. Porque a criança não consegue dizer pelo medo, porque o abusador ele assusta, né? Se tu falar pro teu pai, eu vou te bater. Se tu falar pra tua mãe, eu vou matar ela. Então eles usam muito dessa coação com a criança. Agora tu imagina uma criança que está sendo abusada sexualmente, não poder falar pro pai e pra mãe, claro que vai ter que ter dores, né? Exatamente. Ô Magda, a gente não está, por conta dessa pandemia, né, não está havendo aulas presenciais, né? Mas, por exemplo, na escola, qual é o comportamento que as crianças poderiam ter ali, que poderiam alertar os professores, ou às vezes até os colegas, assim, né? Quais são os comportamentos que poderiam chamar atenção? Os mais pontuais, Rose, é o comportamental, né? Aquela criança que era alegre, começa a ficar mais retraída, começa a querer se esconder, né? Não querer participar dos grupos, chorosa, com dores no corpo, né? Às vezes aparece com manchas roxas. Então esse é um questionamento que o professor pode estar fazendo. De onde essa mancha? Às vezes ela vem com mancha no pescoço, né? A professora, algum coleguinha vai pegar no braço, tá doendo o braço. Às vezes ela refere dores na parte genital. Então tem que estar sempre de olho, né? Uma escuta especializada. Falta também, né? Falta na aula, de repente, muito tempo sem ir na aula, às vezes falta dias seguidos, choro, né? Não querer ir para a aula. Assim, o comportamento de uma criança que é abusada, normalmente ele muda drasticamente. É difícil a criança que não tem uma mudança de comportamento. Porque imagina, uma criança já tem o normal de ser criança, de ser alegre, né? E do nada assim acontece isso, com certeza vai mudar o comportamento, vai mudar até o jeito de ser, né? Às vezes também. Porque na verdade o abuso tira da criança a liberdade dela ser criança, né? Privam ela de ser criança. Mexe com a intimidade da criança, né? Expõe a intimidade da criança. E amadurece, né? Porque assim, ó, a sexualidade humana é natural, é normal, mas tem a época certa, quando o corpo está amadurecido. Não existe uma idade certa, a partir de agora. Não, tudo tem o seu tempo, o corpo vai mostrar quando isso está pronto. Uma criança de 3, 4, 5, 6, 8 anos, como o caso esse da Araceli, não tem preparo. E de repente se sentir invadida, né? Na sua privacidade tão precoce, deve ser bem drástico assim pro emocional da criança, né? Até para sua maturidade depois, né? Os efeitos que vai causar isso depois na criança. Com certeza. Tornam-se pessoas tolhidas da sua liberdade. Ela sente medo. Em alguma área da vida dela, isso vai vir a prejudicar. Caso não for trabalhado, né? Porque a gente tem, quando é descoberto, que é levado para o tratamento profissional adequado, especializado, essa criança pode ter uma vida normal, né? Mas muitas vezes isso não é identificado. E a criança passa toda a sua infância, toda a sua adolescência, até o dia que ela pode sair de casa para respirar. Mas aí, muitas vezes, ela já tem um transtorno, já está doente, ou muitas já vezes ficou até marcado, né? Na alma. Até suicídios, né, Rose? Ô Magda, e se uma criança sofreu abuso sexual, o que deve ser feito? Oriento a criança que está escutando esse áudio, né, esse vídeo, e que esteja sofrendo disso, que ela busque um adulto que ela confie. Pode ser a professora, pode ser uma tia, pode ser a mãe, né? Pode ser o pai, porque mães também abusam, né, Rose? Então, uma amiga, mas ela conte, né?
E essa pessoa, quando dá escuta, que ela escutar essa criança que está sendo abusada, que ela não julga, ela simplesmente acolha e diga, eu vou te ajudar, e realmente ajude. Porque quando a gente promete para uma criança, a gente tem que cumprir, né? Então, que busque o conselho tutelar, né? Se tem intimidade com a família, fale com essa mãe, né? Se for o pai, mas que ajude essa criança. E no caso, como agir quando uma criança conta que foi abusada sexualmente? A criança se sentiu confortável, se sentiu assim à vontade de chegar e a contar para uma pessoa. Como essa pessoa deve agir nesse momento? É como eu falei anteriormente, sem julgamento, sem questionar, mas como que foi? Me conta como é que foi. Isso não é o papel dessa pessoa naquele momento. Esse é o papel do psicólogo, lá da polícia, que vai fazer esse questionamento com a criança. Então essa pessoa tem que dizer assim, eu vou te ajudar e buscar os órgãos competentes, né? Que é o Ministério Público, que é o Conselho Tutelar, que é o pai, que é a mãe, dependendo de quem está sendo abusado, né? É, porque aí é mais um constrangimento, né, para a criança. Ela já passou por aquela situação. Aí a pessoa vem e quer questionar como é que foi, a partir de quando e tal. Aí vai vir a memória de novo para a criança toda aquela situação, né? E depois ela vai ter que repetir de novo. Então, quanto menos ela for questionada sobre tudo, né, é como tu falou, tem que ouvir a criança e acolher, né? Fazer com que ela se sinta bem à vontade e tenha vontade de contar e de se abrir, né? É porque quando ela busca uma pessoa, é porque ela confia naquela pessoa. Se a pessoa vem e diz, ai, mas me conte como é que foi, ela vai revitimizar a criança de novo, vai viver as dores. Sim. Então ela tem que pegar aquela criança, acolher e dizer, não, eu vou te ajudar, em momento algum ameaçar, dizer, mas que feio, você que é culpada. Não, a criança foi vítima. Sempre quando há um abuso, a criança é vítima. Então daí os órgãos competentes vão fazer a parte deles, né? Então a gente já viu que existe, digamos assim, existe a situação, a criança abusada, a criança tem esses sintomas. Ela pode ter sintomas físicos, né? Sintomas emocionais, comportamentais, um pedido de socorro. Aí ela encontra uma pessoa de confiança, de repente, que ela fica à vontade para poder contar, para poder se abrir. E como tu falou, essa pessoa só tem que acolher ela, né? Para que ela se sinta cada vez mais assim à vontade de falar, de contar tudo, né? Não ficar questionando, não ficar assim, até de repente a criança se sinta culpada da situação. Então, como tu falou, ouvir, né? Se colocar na posição de ouvinte e ouvir o que a criança tá relatando. Muito bem, então essa é a parte da pessoa, da criança. E existiria algumas políticas públicas, tipo assim, a administração pública, o governo, alguma coisa que poderia fazer alguma coisa por essa criança, que poderia fazer alguma coisa. Claro, existe a polícia, como tu falou, existe o psicólogo, existe o conselho tutelar, existe, né? Mas eu digo assim, políticas públicas, financeiras mesmo, que poderiam dar um acolhimento maior para essa criança. O que pode acontecer, assim? Tipo, retirar ela do convívio. Mas assim, para fazer tudo isso tem que ter... Existe algumas políticas públicas que poderiam existir, ou se já existe, para a gente saber assim também, porque o Estado também teria que acolher essas crianças, né? Na verdade, Rose, há um protocolo, né, de atendimento, né, que dentro das escolas, quando é identificado dentro da escola, eles exercem um protocolo, assim como o Conselho Tutelar. Há um tempo atrás eu trabalhei na assistência social de um outro município e eu sabia que existia o FIA, né, que é o Fundo da Infância e Adolescência. Então é um valor que vem para a prefeitura investir nessa política, né? Como essa semana, então eles têm que ter esse valor para fazer campanhas, para educar, panfletagem, então tudo isso para contratar o profissional muitas vezes da área para vir dar palestra, como eu em várias outras situações eu já fui para outras cidades, né, dar palestra sobre
ao abuso sexual, como o professor lidar com isso, né? Então, existe. Agora, como que está isso, hoje eu não sei te dizer, né? Mas nem sempre a criança é tirada de casa. Pelo que eu lembro, assim, eles pedem afastamento do abusador, porque a criança é protegida, então a criança fica dentro de casa com a mãe, se for o pai, né? Se for um tio, então ele não entra mais dentro da casa. A criança tem que estar orientada de avisar se aquela pessoa está chegando ou não na sua casa. Isso é muito importante, né? Porque a gente sabe que o Estado, diga-se Estado, município, Estado e país, né? Tem que ter proteção das crianças e adolescentes, tanto é que tem o Estatuto da Criança e Adolescente, né? Então eu penso que também só de conversa não dá, tem que ter alguma parte financeira, justamente para ter subsídios, para contratar pessoas competentes, né? Para ter esse acolhimento também, né? Próprio Conselho Tutelar. Então era isso que eu queria saber, já que tu trabalhou, né, nessa área assim de assistente social, para saber, né? Porque eu penso assim, ó, que às vezes está acontecendo alguma coisa lá numa casa, lá em algum lugar, mas se os profissionais estão dentro da salinha deles, não vão saber também o que está acontecendo, né? Eu penso que de repente poderia ter algumas visitas em algumas casas também para fazer diagnósticos, né? Eu não sei. Eu não sei como é que, assim, não sei se funcionaria, Rose, mas há políticas, né, dentro do ambiente que a criança está inserida, né? Esse ano acho que as pessoas estão tão focadas nesse Covid que eu não estou vendo, até questionei uma outra colega psicóloga, que eu não estou vendo as campanhas na mídia como em outros anos, né? Que deveria ter sido intensificado justamente por conta disso, né? Então, assim, o meu medo, minha preocupação e de vários outros profissionais da área, eu acredito que são: o que está acontecendo com essas crianças que estão isoladas dentro de casa? Exatamente. Principalmente aqueles grupos de maior risco, né? Por exemplo, assim, quando tem o CRAS, né, que acolhe aquelas crianças que 2 turnos, né, que um turno estuda, no outro turno fica ali, então fica menos vulnerável, porque está ali, né, separada. E agora que essas crianças estão ali, será que não deveria esses profissionais fazer visitas na casa dessas crianças para ver como é que está acontecendo? Eu não sei o que está acontecendo. Porque assim, é uma situação, porque como é que a assistência social lida com isso, eu não sei te dizer, né? Porque eu faz tempo que eu já saí da assistência social, né? Hoje eu atendo clinicamente, mas dentro desse parâmetro, eu acho que tem que ter uma forma da criança tá dizendo, eu estou sendo abusada, né? Então, a preocupação é se existe casos de suspeita, que esses profissionais, Conselho Tutelar, CRAS, CREAS, vão atrás dessas crianças. Porque quando há... O mais rápido possível, né? Quando há esses casos, Rose, esses órgãos sabem. É dificilmente... aconteceu lá no Joãozinho, mas a criança já frequenta aquele ambiente, né? Não que só aconteça em situações de menos poder aquisitivo, que o abuso ele acontece em todos os ambientes, na alta, na média e na baixa. Sim. Em todos os lugares acontece. Mas eu acredito que assim, ó, a criança que está hoje isolada dentro de casa, a mãe, né, se não é a mãe abusadora, ela vai perceber que o comportamento da sua filha, do seu filho está diferente. Dependendo de se for uma pessoa que está ali dentro de casa, a criança já vai ter um afastamento, né, dessa pessoa, do abusador, no caso, né? Então tudo isso é um alerta para que as pessoas fiquem atentas ao que está acontecendo no ambiente doméstico ali, né? E vizinhos, né? E vizinhos. Os vizinhos verem. Exatamente. Tá? Essa questão assim de vizinhos verem é muito importante, porque se um vizinho viu, ou imagina, ou suspeita, sempre anda a fumaça a fogo, que denuncie, né? Ao Disque 100, ele é anônimo, então a pessoa não vai ser identificada, isso cai direto na promotoria, a promotoria já aciona o Conselho Tutelar ele vai visitar essas famílias, vai observar essa criança, vai questionar essa criança. E não podemos ser omissos quanto a isso. Então, Disque 100,
o conselho tutelar. Depois acho que tu também pode estar colocando, né, Rose, no vídeo mesmo, para que as pessoas saibam o número do conselho, que nem todos saibam. É melhor denunciar numa dúvida do que não denunciar. É verdade. E agora, para finalizar, assim, qual é a dica que tu, como psicóloga, daria para essas crianças e adolescentes que estão vulneráveis, né, a que pode estar correndo esse risco, ou que já pode ter sido abusada, ou sente que a qualquer momento pode acontecer? Qual é assim, a tua dica? Qual é o conselho que tu daria para essas crianças e adolescentes? Então, eu dou como conselho, Rose, assim, ó, que eles procurem uma pessoa de confiança. Essa pessoa de confiança pode ser um amigo, pode ser um tio, pode ser um padre, um pastor, um vizinho, mas que eles contem. Ou que vai acontecer, que ele sabe que aquele comportamento já está próximo, que ele faça um código. Coloque na janela um pano, diga assim para o vizinho, ó, se eu colocar um pano é porque estou em risco. Ponha no status algo que o seu amigo ou aquela pessoa de confiança saiba identificar, né? Procure ajuda. Pode ir na delegacia, pode ir no conselho tutelar, se já for um adolescente que consegue sair. Eu mesmo, eu estando fora, assim, dessa vida pública, né? Eu me ponho à disposição. Eu já recebi no meu WhatsApp pedidos de socorro. A senhora pode me ajudar? E eu, sim, e eu faço essa escuta, eu oriento e às vezes eu chamo a pessoa lá no consultório, sabe, Rose? É, porque tu tem o consultório aqui na cidade mesmo, né, Magda? Fala o endereço do teu consultório, de repente tu pode receber algum pedido de ajuda ali, né? Sim, é a Avenida Santa Catarina, 1342, né, bem próximo à prefeitura, em frente à peixaria, né? Então assim, eu tô sempre ali. Não quer falar comigo, pode pôr até um bilhete embaixo da porta, tá? Eu acho que o importante é assim, ó, a criança saber que ela pode ter alguém para contar, com alguém. né? E da mesma forma, eu acredito que os líderes religiosos também poderiam estar fazendo isso, se colocar à disposição, né? As próprias igrejas buscarem mais orientação, porque dentro das igrejas, indiferente assim de credo, acontece. Então, deixa um recado aqui, né, que as crianças, os adolescentes também, crianças, né, um pouquinho maiorzinhas, né, que tem essa noção, que não fiquem com medo. Procurem alguém, como a Magda falou, um código, de repente, um bilhetinho, né, como ela falou, põe o bilhetinho embaixo da porta de alguém, diz que 100, pede socorro, de repente, o próprio, hoje em dia já não tem mais orelhão, né, mas assim, em qualquer lugar que possa ali discar o 100. Então, enfim, dá o seu grito de socorro, pede ajuda, não deixa uma coisa tão grave dessa, de repente, atrapalhar a sua vida, né? Que isso aí é uma marca na alma, né, Magda? Uma marca bem grave, né? Que pode, de repente, mudar todo o trajeto de uma vida feliz que você pode ter, que pode vir a prejudicar. Então, dia 18 de maio é o Dia Nacional de Conscientização, né? De combate ao abuso sexual. E não vamos deixar que só o dia 18 de maio seja feito alertas e tal. Qualquer dia é dia de alertar para essas crianças que são tão frágeis, tão debilitadas, assim, fragilizadas, né, no seu corpo físico, né, de repente assim por um abuso sexual de uma pessoa grande, elas são muito frágeis. Então, que não deixe isso acontecer. Se sentir qualquer sintoma, peça ajuda, seja quem for ali, a Magda falou, né, alguma pessoa de sua confiança, um vizinho, um amigo, né, uma pessoa bem próxima assim, que vá lhe acolher e vá ajudar. Isso aí, Rose. Vamos denunciar, né? Vamos denunciar. Não se omita. Não se omita. Então é isso aí, Magda. Muito obrigada pela entrevista, né? Eu acho que foi momentos bem esclarecedores aqui que a gente teve, né? E compartilhe esse vídeo, compartilhe com seus amigos também, curta esse vídeo aqui e compartilhe, porque são informações muito importantes que a gente pode, de repente, salvar uma vida de uma criança, mas que pode ter reflexos na sua vida adulta. Muito obrigado, Magda, pela entrevista. Gratidão, Rose.